O nosso quadro de Direito de hoje recebe a doutora Séfora Schubert nos nossos estúdios para falar de um assunto bem legal e que inclusive tem novidades: a guarda compartilhada. Muitos casais acabam se separando e aí os filhos ficam naquela, e aí? E agora? O que vem agora? Pois é, a guarda compartilhada, eu acredito que é a melhor solução, né, Séfora? Tô errada? Não, tá certa, Fabiola. Tudo bem, tudo querida? Bom, tudo. Ai, antes de tudo, prazer te ver, igualmente, né? Obrigada por estar aqui no programa novamente. E mais uma vez, né, a Séfora com uma agenda tão complicada, nos atendendo, e isso é muito legal, porque esse é um assunto super importante, né? Isso, e super atual também, porque houve agora uma alteração no Código Civil, vésperazinha de Natal, dia 23, 24, foi publicada a lei, que estipulou novas regras sobre a guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada já existia no Código Civil, mas essa lei veio alterar algumas disposições do Código Civil relativas a essa guarda compartilhada. E a guarda unilateral também. Em que sentido? Qual foi a mudança? Porque o que acontecia? Antes nós tínhamos algumas disposições relativas à guarda compartilhada e à guarda unilateral que não davam tantos poderes ao pai que não tinha a guarda dessa criança. Entendi. E também, a partir dessa lei que alterou o Código Civil, a guarda compartilhada passou a ser a regra e não a exceção. Né? Antes nós vimos assim, como a guarda compartilhada foi inserida no Código Civil em 2008, nós ainda estávamos assim engatinhando no sentido de algumas vezes prever a guarda compartilhada. Agora é ao contrário. Agora a guarda compartilhada passou a ser a regra e a guarda unilateral é a exceção. Isso na lei, mas eu acredito assim que para se implantar isso ainda é um processo mais lento, mas vai acontecer com o tempo, com certeza. Porque para as crianças, para os filhos, é o melhor mesmo, né? Ter contato com os dois. Claro, porque existe ex-marido, existe ex-mulher, mas não existe ex-pai e nem ex-mãe. Isso né? mesmo, então essa relação continua e sempre no momento do juiz verificar qual é o melhor para a criança em relação à guarda, ele vai verificar o melhor interesse da criança, né? Então, o que é melhor para a criança? O melhor é que ela tenha um contato com o pai e com a mãe. Eu acho que até porque era diferente antes, né? Os pais não eram tão participativos como são agora, né? Eu sinto que a paternidade, ela mudou um pouco, né? Ao longo dos anos, os homens foram entendendo que eles fazem parte mesmo da educação, né? Eu acho que antes eles mais estavam preocupados em trabalhar e tal, e os filhos ficavam mais naquela com a mãe. Quando separavam, fica com a mãe e pronto. Eu acho que é mais ou menos por aí também, né? Verdade. Até hoje existe a tendência maior, apesar de não ser obrigatório, mas de ficar com a mãe, né? Existe essa tendência da nossa cultura até. Eu acho que é bem isso, eu acho que é bem cultural, né? Mas você acha que essa mudança, ela facilitou ou ela complicou? Não, eu acho que facilitou, acho que só vai facilitar. Também uma das alterações que houve no Código Civil foi quanto à possibilidade do pai que não tem a guarda ou que tem a guarda compartilhada exigir uma prestação de contas para aquele pai que está com a criança, ou no caso da guarda compartilhada, aquele que ficou responsável, por exemplo, pela educação, né, em relação à saúde. Então os pais vão discutir hoje qual colégio o filho vai estudar, que plano de saúde que ele vai ter. Então essa prestação de contas também pode ser exigida do pai, ou que não tem a guarda, que tem a guarda unilateral, né, que está com outro pai, ou na guarda compartilhada, nos dois casos. E quem já passou por esse processo e tem a unilateral, tem como mudar? Sim, pode ser consensual, os dois podem fazer um acordo, ou no caso pedir, então judicialmente, se não for o caso, né, até que haja essa guarda compartilhada, alteração de guarda, para guarda compartilhada. Isso. Já está acontecendo muito isso? Sim, já tem bastante procura pela guarda compartilhada. Demora? Não, dependendo da situação, por exemplo, se houve... Nós temos uma lei também, que é uma lei de 2010, que tratou da alienação parental, uma lei bem nova. E essa lei, ela tenta impedir que um pai que destrua a imagem do outro pai, a gente fala pai e mãe, mas pode ser avó também, né, um tutor, alguém que esteja com a criança. Certo.
faça isso em relação àquele pai que não está com a guarda. Então, uma das previsões que nós temos também nessa lei da alienação parental é a alteração de guarda, porque aquele pai que não tem a guarda da criança ou passe mais tempo com a criança, né, que o alienador receba uma multa, por exemplo, por estar provocando atos de alienação parental. Entendi. Né? Então, pode esse ser um dos motivos para que o juiz também altere a guarda. Né? Nossa, quanta coisa, né, Séfora? A gente não imagina, né? Não, verdade. Tem uma disposição também muito importante que houve agora na alteração do Código Civil, com essa guarda compartilhada, que eu acho muito importante. O pai, ele pode, ou a mãe, né, exigir que os órgãos públicos e os órgãos privados também deem informações sobre seu filho. Então, por exemplo, o que acontecia? Um pai tinha guarda, né? Tá. E proibia o outro pai de obter informações no colégio. Então, o pai não sabia se o filho estava estudando, qual a nota do filho, ele ia lá... Não, eu estou impedida de dar informações. Ou num hospital, por exemplo, queria né, aquele prontuário médico, né? Queria o prontuário médico da criança. Não posso, eu posso dar para aquele pai. Então, isso agora vedou, né? Essa alteração no Código Civil veio vedar essa situação e a informação tem que ser dada para ambos os pais. Exatamente. Isso eu achei ótimo. Pois né? Eu nem imaginava que isso já não acontecia. Pois é, não dá para acreditar, é tão óbvio que isso é o melhor, né? Na verdade, Fabiola, essas situações como a lei da alienação parental, essa nova alteração da lei da guarda compartilhada veio para resolver situações que os pais deveriam resolver sem precisar nada disso. É verdade. Né? Mas é que eu acho que quando o casal se separa, tem tanta coisa envolvendo, né? E geralmente separação é seguido de dor, de frustração, às vezes de traição, às vezes de... né? Então, você quer... A outra pessoa fica tão machucada, né? Tão magoada que quer ferir o outro também de alguma forma. E aí, gente, quem acaba sofrendo realmente são os filhos, né? E que bom que essa lei existe e que bom que agora você já sabe disso, porque se você estiver passando uma situação dessa forma, a doutora Séfora Schubert, doutor Ricardo Schubert também, que é o nosso consultor aqui do programa, já esclareceram isso. Procurem, né, os seus advogados para fazer as coisas acontecerem de uma forma mais tranquila, né, Séfora? Sim, claro. E sempre é muito bom conversar contigo, porque vocês estão sempre atualizados, são professores da universidade, então tem o site, né? Verdade. Que tá super legal. Então, a gente faz questão de trazer esses assuntos à tona, porque, claro, a gente fala de coisas boas, de festas, de eventos, de dicas, disso, daquilo, mas tem que conversar sério também. Verdade. Agora, uma ressalva que eu faço nesse assunto de família, né, Fabiola, é que as pessoas têm que ter em mente que um acordo sempre é melhor que um litígio. Então, se puder fazer tudo sem precisar de um litígio, né, os pais entrarem num consenso, vai ser muito melhor para as crianças, vai ser muito melhor para os filhos. Tem que evitar esse tipo de confronto. Pessoas, é muito dolorido, né? Um processo na vara da família, é muito dolorido. Né? É muito dolorido. Às vezes é feito assistência social, a criança é submetida a perguntas, então, sabe, dependendo da idade, então tem que evitar esse tipo de situação, né? O máximo possível. Tem que pensar. Tem que pensar bem antes, né? Obrigada, querida. Tudo de bom para ti. Eu que agradeço, né? Excelente. Agradecemos a presença da doutora Séfora Schubert no quadro de Direito de hoje.